Voltamos aqui com o mestre Cláudio Karsug. Ô Karsug, quando você entrou na Jovem Pan, né, com o Wilson Fittipaldi, você continuava em paralelo fazendo matérias para o Correio dello Sport? Sim, sim. Inclusive, havia muito interesse na Itália em saber como o Brasil estava se preparando para sediar a Copa. Era a primeira vez que uma Copa do Mundo ia ser sediada num país do hemisfério sul. Então ficava essa curiosidade, como é que vai ser, vai funcionar, teremos linhas de transmissão eficientes ou não, enfim, ficavam todas essas dúvidas no ar. E o senhor acompanhou então a primeira Copa 1950, fazendo por Correio e pela Jovem Pan já não? Exato. Exatamente. E pela Jovem Pan era comentarista? Pela Jovem Pan eu comentava, aí veio, como era caro vir ao Brasil, só vinham os diretores dos vários jornais. No meu caso, veio o Bruno Roghi, que era o diretor do Correio dello Sport, e aí dividimos. Ele ficou sediado no Rio, para seguir o Brasil, e eu fiquei em São Paulo, seguindo as seleções que estavam aqui. Fazendo jogos aqui. Aí o senhor ficou na Jovem Pan todo esse período, cobriu mais Copas, ficou definitivamente no futebol nesse momento ou ainda continuou com o automobilismo? Não, aí eu continuei fazendo as duas coisas. Automobilismo porque eu gosto e futebol porque no Brasil você tem Respira. que comentar futebol. Não pode viver só comentando automobilismo. Mas assim mesmo eu continuei. Eu fui, por exemplo, 2 vezes para a África do Sul, em Kialami, para fazer o Grande Prêmio de lá. Enfim, deu para brincar. Nem preciso falar para o senhor que no sangue mesmo é automobilismo, né? Sim, sim. Sangue, né? Para mim, automobilismo talvez seja uma herança da minha formação profissional, de engenharia, mas o automobilismo. Porque futebol, a técnica do futebol é uma bola. O automobilismo tem milhões de coisas que você pode ver, que você pode discutir, desde aerodinâmica aos motores, aos freios, cano, enfim, tudo. É tudo um universo mecânico que me apaixona. E além disso, o senhor trabalhou em outras revistas, né, do automobilismo, né? Sim. Pode mencionar. Eu comecei numa revista que agora me foge o nome, era uma revista especializada em automobilismo, uma semanal, eu realmente não me lembro o nome. E continuei depois sempre nesse setor. E acompanhava automobilismo em loco? Às Muitas vezes sim, às vezes não. Quando podia, é claro que eu preferia acompanhar em loco, porque naquele tempo não havia essa pressão que hoje existe por parte dos homens de marketing, de publicidade. Por exemplo, hoje seria absolutamente impossível. Eu fiquei uma vez, durante 3 horas, sentado lado a lado com o Clay Regazzoni. Aliás, deixa eu explicar por que eu falo Clay e não Clay, antes que alguém diga que eu sou analfabeto. O nome é Gianclaudio Regazzoni e o diminutivo é Clay. Os ingleses não conseguiam falar Clay, falaram Clay e ficou no Clay, mas é Clay, repito, diminutivo de Gianclaudio. Então dizia, hoje seria impossível, fiquei 3 horas lá em Chialami sentado ao lado dele, falando de automobilismo, de mecânica, de mulheres também, que é uma coisa
que faz parte da vida de todo homem. Enfim, hoje, se você fica... O Massa, por exemplo, é muito meu amigo, mas se no tempo em que ele corria pela Ferrari eu ficasse mais de 5 minutos com ele, vinha logo correndo o assessor de imprensa para levá-lo embora com o receio que ele pudesse falar alguma coisa, quem sabe e tal. Deixar escapar alguma coisa, né? Ô, Karsug, logicamente o senhor viu vários corredores, né? O senhor tinha algum ídolo de preferência? E dentre os brasileiros, qual que era o mais... Bom, você viu todos os brasileiros, sim, né? todos. Os brasileiros, claro. Bom, o Emerson Fittipaldi, que aí era amizade, inclusive o Emerson levou 1 ano e meio até deixar de me chamar de senhor. Falei, Emerson, bom, tá certo que eu trabalho com teu pai, mas me chama de você. Não, olha, coisa. Bom, levou 1 ano e meio, depois ele se convenceu e passou até hoje a me chamar de senhor. O Nelson Piquet, o Ayrton Senna, é claro, e no começo, nos primórdios, o Chico Landi, que era um excelente piloto também. Carlos Patti, o Wilson. O Patti, o Ilcinho, enfim. Piquet. Eu achei graça quando, num determinado momento, depois que o Senna morreu, o pessoal começou a reclamar que não tinha um ídolo. Eu falava, gente, é exatamente o contrário. O surpreendente é terem tido tantos pilotos excepcionais num curto prazo de tempo. Veja, por exemplo, a Alemanha. Tiveram von Brauntisch, Lang nos anos 40. Depois apareceu Schumacher, meio século depois. Veja a Inglaterra. A Inglaterra teve Gramiot, que era um bom piloto, teve o Mansell, teve sobretudo, e aí já era escocês, mas enfim, Jim Clark, que para mim foi um dos melhores que eu vi em ação. E, claro, como lembrança, todos eles de grande qualidade. E, para mim, isso eu vi desde pequeno e vi fazendo coisas que nunca outro piloto fez. O italiano Tazio Nuvolari, para mim foi o top acima dos outros. Mas dentre os outros, eu gostei muito do Fangio, por uma razão muito simples. Todo piloto que ganhava o campeonato mundial, dos 50 para diante, o campeonato mundial de auto começou em 50, o de moto tinha começado 1 ano antes, em 49, sempre tinham o melhor carro. Em 1957, o melhor carro era a Ferrari, que inclusive tinha uma equipe. Fangio era sozinho com a Maserati, aquela Maserati 250F era inferior à Ferrari, e assim mesmo ele conseguiu ganhar o campeonato. Então realmente se coloca num plano superior aos demais. Tá certo, daqui a pouquinho a gente volta com a parte final com ele, o mestre Cláudio Karsug.